Olá, pessoal. Então, continuando a nossa conversa sobre direito constitucional para concurso, especificamente a parte de direito constitucional administrativo, nós vamos retomar o que nós estamos dizendo, estamos conversando sobre o artigo 37 da Constituição, seus incisos. Vamos, antes de entrarmos no inciso 1º do artigo 37, nós vamos retomar algumas coisas, alguma jurisprudência, alguns exemplos de aplicação dos princípios que estão elencados no artigo 37, sobre o qual nós falamos na nossa conversa anterior, certo? Então, eu peguei aqui alguns exemplos para trazer para vocês. Por exemplo, tem uma súmula vinculante, a número 13 do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante são decisões do Supremo que valem, que os tribunais e juízes não podem desrespeitar, certo? É uma espécie de orientação para a magistratura brasileira. Então, a súmula número 13 diz o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral para cargo público viola, que eu disse para vocês na aula anterior, viola a Constituição Federal, o princípio da impessoalidade, tá certo? Então, esse é o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. Outro exemplo que eu queria falar, quero ler aqui, é o seguinte: num julgado diz assim: no impeachment, todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir maior transparência, controle dos representantes e legitimação do processo. Então, o que eu quero dizer aqui, que isso aqui é um exemplo da aplicação do princípio da publicidade. Tá certo? Nós falamos na aula anterior. Se você quiser, volte lá e você vai ver nossos comentários sobre o princípio da publicidade. Então, as votações têm que ser abertas para atender esse princípio. Outro exemplo aqui: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Então, isso aqui é uma aplicação do princípio da legalidade. Nós falamos também na aula anterior, na conversa anterior. O princípio da legalidade a administração só pode fazer o que a lei manda, o que a lei prevê. Então, se a administração se depara com alguma ilegalidade, com um ato que ela mesma cometeu, vamos dizer, sem querer, violando a lei, ela mesma pode desfazer aquele ato, ela pode anular aquele ato eivado de ilegalidade, pois feriu esse princípio constitucional. Outro exemplo aqui. O exemplo é do nepotismo. Nepotismo é o emprego de parente. Então, o servidor público diz nepotismo envolvendo cônjuge ou parente. Não pode o administrador público nomear parentes, cônjuge e parentes de um modo geral para cargos públicos, pois viola o princípio da impessoalidade, do qual nós falamos já até aqui nesse momento. Tem uma lei do Distrito Federal que previa custeio de evento particular, de pessoas particulares, de pessoas privadas, como a gente diz também, não é? Então, essa lei foi declarada inconstitucional porque a lei não pode prever o pagamento de eventos particulares, pois isso fere o princípio da igualdade. Tem que tratar todos igualmente. Se pagar para um, tem que pagar para todos, não é? Outro exemplo aqui. Foi questionada uma lei que autorizava o Tribunal de Contas da União criar sítio eletrônico denominado Contas Públicas. Então, o TCU, o Tribunal de Contas da União, queria criar uma página na internet e uma lei previu isso, que ele criasse. Então, essa lei foi questionada dizendo que ele não poderia. Aí não, o Tribunal Supremo julgou que, tendo em conta o princípio da publicidade, é obrigação do tribunal mostrar as contas públicas. Então, foi dito que a lei não é inconstitucional. Ao contrário, o TCU, o Tribunal de Contas da União, fez muito bem em criar essa página. A norma não representa
a fundamentação desse julgado, né? A norma não representa despropósito ao princípio federativo, inspirando-se no princípio da publicidade, que eu acabei de dizer para vocês. Outra lei aqui, tinha uma lei que veda a realização de processo seletivo para recrutamento de estagiários. A lei proibia que fosse feito concurso para estagiários. Ela proibia uma lei. Aí o Supremo foi e disse que não, que essa lei é inconstitucional, porque ela fere o princípio da igualdade. Porque quando não é permitida a realização do concurso para estagiário, a pessoa que ia nomear pode escolher qualquer um estagiário e nomear. Eu lembro quando eu cheguei em Roraima, na Procuradoria da República lá, não, o concurso era feito por currículo. Os alunos interessados em estágio levavam o seu currículo e deixavam na Procuradoria. E aí o procurador pegava e escolhia os, segundo ele, de acordo com os currículos. Não, eu cheguei lá e botei concurso público. Todo mundo concorrer em grau de igualdade para que eu não exercesse minha preferência pessoal. Isso foi uma das coisas que eu me orgulho. E até o meu cellman que está aqui, que é o professor Adriano, isso são as coisas que me enchem de alegria. Professor, agora tratando uma tertúlia extra filmagem, isso me enche de alegria. Eu cheguei lá, não era assim. E eu até com um princípio, esse princípio é mais familiar e mais do senso de justiça vindo do seu Juarez do que da própria Constituição. Quando eu vi aquilo, eu não me conformei. Entendeu? Apesar, e conhecia a Constituição como a pessoa, o meu antecessor conhecia, mas eu não, eu fui além. Eu disse, não, isso está errado, eu não posso escolher ter preferência pessoal. Mas isso foi só um parêntese, viu? Hoje o professor Adriano está me ajudando aqui na realização desse bate-papo com vocês, tá bom? Aqui nós temos o princípio da moralidade, que eu disse na outra vez, na aula anterior, na conversa anterior, que esse princípio da moralidade deve atender a legalidade, uma ética de legalidade, ou a ética tirada do conjunto das leis, e não uma ética da moral pública, tá certo? Isso aqui nós já conversamos, mas é só um exemplo desse julgado, batendo nessa tecla, né? O princípio da moralidade ele é atendido quando é atendida a ética pública. Aqui temos mais dizendo o seguinte: princípios éticos jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. Não confunda, então tem sempre a moralidade administrativa, tem sempre esse apelido, né? Moralidade administrativa. Temos aqui algo sobre concurso público, previsão de pontuação aos servidores não estáveis. O que acontece? Às vezes a administração, o administrador, para burlar a lei e a Constituição, contrata pessoas, contrata servidores e depois, quando acossado, quando levado o caso à justiça, eles querem fazer concurso. E o que eles fazem? Eles querem dar uma pontuação para aqueles que já exerciam ilegalmente um cargo público. Então, veio um julgado aqui e disse que não pode. Como é que o camarada, porque exerceu ilegalmente um cargo, vai ter pontos, já alguns pontos na frente dos demais? Isso fere o princípio da isonomia, não é? Ofensa ao princípio da publicidade, ao não trazer o nome dos candidatos e os respectivos números de inscrição. Então, nos concursos públicos é obrigado, sob pena de ferir o princípio da publicidade, que traga o nome dos candidatos e o número da inscrição, até para que se exerça uma fiscalização, não é? Outro julgado aqui interessante, que diz o seguinte: os princípios gerais regentes da administração pública, previstos no artigo 37 caput da Constituição, são invocáveis de referência à administração de pessoal militar federal ou estadual, salvo no que tenha explícita disciplina em atenção às peculiaridades do serviço militar. Então, o que o
essa linguagem aqui do ministro Nery da Silveira diz, é que os princípios que nós tratamos do artigo 37, eles se aplicam à administração militar. Às vezes os militares não querem aplicar para eles aqueles princípios que se aplicam aos servidores civis, mas, segundo o julgado, aqui tem que ser aplicado também. Militar é obrigado à legalidade, à moralidade, à isonomia, tudo aí, que às vezes eles querem correr dessa parte aí. Todo mundo às vezes quer correr disso aí. Não é? Mas vocês que estão ouvindo essa conversa vão poder fiscalizar melhor isso aí. Mas veja que aqui no finalzinho ele diz assim, salvo no que tem explícita disciplina e atenção às peculiaridades do serviço militar. Aquilo que eu falei anteriormente na nossa conversa, de que algumas coisas correm sob sigilo. O Brasil não pode dizer para o mundo como é que ele está construindo o seu submarino nuclear. Tá certo? Problema militar é que aí o sigilo se faz necessário. Aqui nós temos um outro princípio, sobre o princípio da publicidade. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é devida à publicação dos nossos contra-cheques. De todos os servidores públicos, os contra-cheques estão lá na rede mundial de computadores, na internet, não é? Então, os nossos contra-cheques estão lá para atender o princípio da publicidade. Então, quem quiser ver, é só procurar por lá, né? Mas não vamos com curiosidade, não, a gente ganha muito pouco. Sempre se ganha pouco, né, em relação ao que se gasta. Por isso que eu quis, esse negócio de não ter um molhador, isso é típico do serviço público, não tem onde molhar o dedo na língua. Tem um filme do Charlie Chaplin com Hitler, né? É o Grande Ditador, que o professor conhece bem. Aí, lá no Grande Ditador, o Hitler tem um soldado, ele, quando vai fechar a carta, o soldado coloca a língua para fora, ele passa e cola e tal. Então é isso. Então os exemplos que eu queria trazer para vocês sobre a aula anterior são esses que eu acabo de me referir, não é? E vamos adiante então no artigo 37, vamos lá? Aqui começa uma nova etapa, eu diria uma nova aula ou um novo bate-papo com vocês. Eu não vou reler o artigo 37, que vocês se quiserem ouvir essa voz bonita, vejam na aula ou na conversa anterior. Vamos ao parágrafo, perdão, ao inciso primeiro. O inciso, nas disposições legais, eles são escritos em algarismo romano, né? É o 1 em romano. O parágrafo vem aquele sinal de parágrafo e as linhas são as letras, né? As letrinhas lá. Então vamos aqui ao inciso primeiro do artigo 37, que diz o seguinte: